Joseph Prince. Glória a Deus, graças a Deus por cada um de vocês. Amém. Chegou a hora de falarmos sobre Jesus. Amém. O mundo só está falando de corona, corona, corona. Parece uma música, parece uma canção, um mantra, está em todo lugar. Quando você liga a televisão, só fala disso. Porque é um mundo de mídia social, mas não vamos falar sobre corona. Vamos falar de Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He, the Lord of Lords supreme, through all eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Amém? E de vez em quando estiver dirigindo para casa, ou com a sua família, com os seus filhos, e você ouvir todas essas notícias, às vezes você tem que ouvir porque é o seu trabalho, algo assim, mas escute só o título, não fique escutando tudo, não fique também viajando na sua mídia social e olhando para todas as coisas. Amém? Tem muito fake news por aí. E se tiver que ouvir algo, escute isso. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. E só fale de Jesus para sua família. Lembra do que a Bíblia fala sobre como tiveram provisão no deserto? Estamos como no deserto, voltando para casa. Amém? Ele vai voltar para nós. E vamos subir com o arrebatamento e não com a morte. Estamos além da morte. Até os crentes que morrem agora estão dormindo, a Bíblia fala isso. É só dormir, sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Servimos ao Cristo ressurreto. E Ele vai voltar para nós. E a Bíblia diz que quando virmos tudo isso acontecer, devemos levantar a cabeça. Até na jornada do deserto, por Israel, tudo o que precisavam quando estavam com sede era uma rocha seca, que jorrava rios de águas. Amém? Abundante água no deserto. Da rocha saía água abundante, a Bíblia diz, água abundante, para matar a sede deles. E quem é essa rocha do deserto? Nosso Senhor Jesus. Quando certa vez chegaram as águas amargas de Mara, a água estava amarga. O que Deus falou para Moisés? Joga a árvore, Moisés. As águas amargas se tornaram doces. E ali o Senhor proclamou o seu nome de aliança. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Outra vez, serpentes. Serpentes corona. Amém? Na verdade tem uma semelhança, porque aquelas serpentes eram serpentes com chifres. E a palavra corona é chifre. E eles falam coronavírus porque tem alguma coisa a ver com coroa. E tem serpentes que têm um tipo de coroa. E eu tive até um sonho que foi antes disso acontecer. E eu via muitas cobras, serpentes, e graças a Deus o Salmo 91 diz, pisarás o leão e a serpente. Amém? Lembra do leão? Leão é mais um tipo óbvio de ataque, mais agressivo, mais aberto. Mas a cobra, a serpente, fica esperando. É mais sutil, como a serpente fez com Adão e Eva. Foi o que Deus disse, é insinuação e acusação contra Deus. E é mais sutil. E não vamos descobrir nunca como este vírus veio sobre o mundo. E o mundo está agora, de verdade, de joelhos, baseado em algo que não vem. E eu quero te falar que este vírus não vai reinar. Parece que está reinando, parece que ele está até mesmo nos lábios de todo mundo falando, mas olha isso. A Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. E a forma de reinar em vida está em Romanos 5,17. Se a morte por um reinou, certo? Se essa doença, este coronavírus, reina por um, amém?
Se a morte reinou por um, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça. Devemos pregar muito sobre a graça. Precisamos da abundância da graça, muito mais aqueles que receberam, aqueles que receberam a abundância de graça. Estes na igreja New Creation, não é? Que acreditam na abundância de graça. Se você não crê na graça, isso é com você, amém? Mas nós somos daqueles que cremos e recebemos a abundância de graça e muito mais. Aqueles que receberam a abundância de graça e o dom da justiça. Justiça, posição correta com Deus, no lugar onde Cristo está, porque Ele é o nosso representante. Esta justiça, então, agora é um dom. Quando você é justo aos olhos de Deus, todas as bênçãos dos justos vêm sobre ti. Elas caem sobre você. Amém. Você é a justiça de Deus em Cristo e essa justiça é um dom. É um dom. E como você recebe um dom? Você só diz obrigado. Deve se esforçar pelo dom, tem que pagar pelo dom. Não, alguém pagou pelo presente. E a Bíblia diz aqueles que receberam abundância de graça e o dom. O dom não recompensa por algo que você faz. Não é a recompensa da justiça. É o dom da justiça. O que vai acontecer com aqueles que receberam o dom da justiça e abundância de graça? Eles reinarão em vida. Reinarão em vida. O coronavírus não vai reinar. Eles vão reinar em vida. Jesus falou que antes dele voltar, o que vai acontecer? Haverá pragas e pestilências, ele disse. Não só uma, pestilências. Não feitas por ele. Ele falou o que vai acontecer, o diabo está solto. Ele sabe que o fim está perto. Amém. E haverá grandes terremotos, não só terremotos, mas grandes terremotos. Mais do que 6 naquela escala que chamamos de escala Richter. Grandes terremotos. Estão aumentando. Certo? E muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Eu vim aqui salvar 144 mil. Você está entre os 144 mil. Ah, vai soltar uma pipa. Não é verdade? Não. Esquece isso. Os 144 mil são evangelistas judeus. Depois do arrebatamento, a Bíblia mostra claramente que os 144 mil são das 12 tribos de Israel. São das tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. E muitos deles ainda não foram salvos. De fato, eles não foram salvos, porque se forem, o arrebatamento acontece e eles vão subir. Isso vai ser depois do arrebatamento. Deus vai levantar 144 mil. Eles conhecem a Bíblia de capa a capa. Isso é verdade, mas eles não conhecem o autor da Bíblia. Depois do arrebatamento, o Senhor vai fazer um ato soberano e vai levantar esses 144 mil judeus, que são 144 mil Billy Grahams. Evangelistas judeus. Não são coreanos. Não são de Singapura. E eu quero que você se lembre, certo? Como dizer, se alguém é um líder de uma heresia, ele aponta para si mesmo. Certo? O servo do Senhor Jesus Cristo vai apontar só para aquele que é totalmente amável. Amém? Ele vai falar sobre Jesus. Se ele é bom em alguma coisa, ele é bom para apontar. Amém? Ele é o único, somos servos do Senhor. Glória a Deus. Amém? O nosso trabalho é exaltar a Jesus Cristo. O mundo precisa dele. Certa vez estavam com fome no deserto e o maná caiu do céu. Muitos anos depois, Jesus disse, Moisés não te deu o pão do céu. O meu Pai te deu o pão verdadeiro do céu. Eu sou o pão que desce agora do céu. E se o homem comer dele, nunca vai morrer. Está me ouvindo? Amém? Para nós, a morte ficou para trás. Se Jesus tardar e o nosso coração parar de bater, vamos transferir de corpo, só isso. De qualquer forma, seja pela morte ou pelo arrebatamento quando Jesus voltar. E ele disse, quando você vê todos esses sinais, não olhe para os sinais. Ele disse, levante sua cabeça. Da mídia social ele disse, ok, essa parte é minha. Ele disse, levantem a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Certo, aquela parte de levantar a cabeça da mídia social não podemos acrescentar na palavra, ok? Eu só queria que você levantasse então a sua cabeça. Não olhe para os sinais. Sua redenção está próxima. Que redenção? A redenção do corpo. Amém? Não vamos para o céu e viver como um tipo de fantasma. Sem um corpo. Não vamos ficar sem corpo. Nós vamos ter um corpo glorioso. Um corpo que parece com o corpo de Jesus. Um corpo que não vai envelhecer, não vai morrer. Qual a idade, pastor Prince, que esse corpo vai ter? Bem, sabe de uma coisa? Eu acho que é a idade com que Deus fez Adão. Amém? Talvez como Jesus.
com 30 anos, mas não seremos velhos. Porque envelhecer é parte da maldição. Amém? Doença é parte da maldição. Não haverá mais maldição. Vamos viver para sempre naquele corpo. E não morreremos. Não que não podemos morrer, não vamos. Não morreremos mais. E quanto tempo? Para sempre. Eu acho que é muito tempo. Amém? Teremos esse corpo. Nunca doente, nunca enjoado, jamais confinado pelo tempo e espaço de novo. Esperamos por isso. Jesus falou, quando virdes tudo isso, são dores de parto. Da vinda do Messias. Levante a cabeça, ele disse. A sua redenção está próxima. O diabo fica com tanto medo quando ele vê Deus fazendo algo. Quando Deus faz algo, ele faz algo geralmente no silêncio, sem nenhum drama. Amém? Mas certo. Os resultados são mais sólidos, como um tipo de marca que você sabe que é boa. Amém? Porque já passou por toda a prova de fogo e já tem um nome. É assim que Deus faz, e quando Deus faz, passa pelo teste do tempo. Amém? Quando o diabo faz algo, aquilo é temporário. Toma esse remédio, outro remédio. Os remédios são bons, e eu creio que Deus inspirou a muitos médicos no mundo. Mas abusar de medicamento para ter solução rápida é como o diabo opera. Amém? E eu quero só falar isso, que nós temos o Senhor conosco, enquanto o mundo está com medo, e olhando para eles, não temos que temer o que eles temem. Vou falar de novo, não fique com medo do que eles temem. Al-Tirá, em hebraico, não temas. A primeira pessoa que falou essas palavras famosas, e são as palavras mais citadas por Jesus, que Jesus falou mais vezes, é, não temas. A primeira pessoa que falou isso foi Deus para Abraão. Quando Abraão dormia à noite, Deus apareceu numa visão e disse, Al-Tirá Avram. Al-Tirá Avram. Na época ele se chamava Abrão. Deus disse, não temas, eu sou teu Magã, teu escudo, e eu sou o teu grandíssimo galardão. Amém? A primeira vez que aparece a frase, não temas, falada por Deus, para um homem que estava com medo. Então, essa bênção de Abraão também é nossa. Amém? Não precisamos temer. Amém? Nós estamos protegidos. Posso ouvir um amém? Enquanto isso, seja bom, seja sábio, lógico, para viver no mundo, seja sábio. Você vê alguém tossindo o tempo todo, fale para eles irem ao médico, não fique pegando na mão de todo mundo, mas não fique louco, amém? Eu creio que Jesus não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Mesmo quando era um bebê. Mesmo assim, Deus, por um anjo, disse ao pai, pega o bebê e fuja para o Egito. Vá para o Egito. E espere até que o rei morra. O rei Herodes queria matar essa criança. E o fato é que até mesmo se 10.000 soldados se levantassem contra Jesus, ele não morreria. A morte só tem poder sobre quem peca. Ele não podia morrer. É chamada a impecabilidade de Cristo. A Arca da Aliança não pode ser destruída, nem nas mãos do inimigo. Se tentar destruir, vai ser destruído. Amém? E o Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento dessa figura que é a Arca da Aliança, não pode ser destruído. Mas, com muita humildade, ele veio e se tornou um homem. E Deus permitiu que ele passasse pelos processos de ir para lá, ficar cansado, assentado no poço, certo? Então os pais o levaram para o Egito, em vez de lutar contra o rei, em vez de pedir milhares de anjos, eles fizeram como qualquer outro homem. E às vezes, Deus vai dizer, não vá ali. Não, eu tenho o Salmo 91. Amigo, o Deus que escreveu o Salmo 91 é o Deus que te falou e você tem paz. Amém? Está me ouvindo? Escute essa paz. Amém. Tenho um testemunho para ler para vocês. É uma irmã da nossa igreja. E ela diz, no mês passado, 4 dos meus amigos e eu fomos a uma reunião de negócios. Depois de 2 semanas, nós fomos informados que 2 pessoas naquela reunião contraíram essa doença do coronavírus. Nós tínhamos certeza que aquelas 2 pessoas tinham assentado longe de nós. Eu não pensei muito sobre isso porque eu não senti nenhum sintoma durante 14 dias, que já tinham passado. No dia seguinte recebemos a notícia de que um dos nossos colegas que foi conosco e que voltou ao trabalho depois do novo ano chinês estava se sentindo muito mal, tossindo e também tinha febre. Mas ele continuou indo trabalhar em um outro prédio. Pediram para que ele saísse à tarde e fosse
para o Centro Nacional de Doenças para fazer o teste do coronavírus. E na mesma noite, o resto de nós, que fomos naquela reunião com ele, também pediram para que fôssemos fazer o teste. Nos liberaram para irmos para casa, mas o amigo que estava doente teve que fazer mais testes. Eventualmente, o resultado foi positivo. Checaram então todos que estiveram em contato com ele. 3 outros amigos foram colocados em quarentena. Mais do que 30 pessoas que trabalharam com ele naquele dia, naquele prédio, foram colocadas em quarentena. A companhia então pediu para que eu ficasse em casa e trabalhasse de casa. Durante esse tempo, o medo entrou no meu coração enquanto eu ouvia os novos casos em Singapura a cada dia. Eu comecei a ficar paranoica. Então eu ouvi as mensagens do pastor Prince e li o seu livro, Coma Direito para Ter Saúde e Vida. Eu também orei pelo meu amigo que testou positivo, para que ele fosse o último naquela reunião que foi infectado. Eu declarei as promessas do Salmo 91 sobre mim e sobre minha família. 18 dias depois, minha família e eu continuamos com saúde. Nenhum de nós pegou este vírus. Deus é realmente a nossa proteção. Amém? A Deus seja a glória, aleluia! Deus é bom. Certo? Eu só quero hoje lembrar vocês que os caminhos de Deus são maravilhosos. Olha, é bem assim, sabe? É o oposto do que pensamos. Eu falei recentemente em uma mensagem sobre como Deus é maravilhoso e pega 5 pães, para alimentar 5.000. Amém? Ele alimentou 2 vezes uma multidão. Uma vez foi aqui, do lado que fica perto da cidade de Tiberíades. A outra foi do outro lado, perto de Gadara. E ele alimentou 4.000. Menos. Mas quando ele alimentou menos, Jesus pegou 7 pães, mais pães. Pegou 5 para alimentar 5.000. 7.000 para alimentar menos, 4.000. Então, no caminho de Deus, mais pessoas têm que ter menos recursos. Para Deus, quanto mais difícil for, mais fácil fica. Se podemos falar assim, nada é impossível para Deus. Mas é como se você viesse até mim ou até mesmo até uns pastores para receber oração e você falasse que tem dor de cabeça e eu falasse, olha, vamos orar muito por você, vamos orar mesmo. Ou vamos dizer que você tem uma doença que é tipo terminal, nós falaríamos, isso é fácil para Deus. De qualquer forma, não tem que levantar oração forte. Não é oração forte ou fraca, mas é para quem você ora. Estou certo? Amém. Mas no caminho de Deus, quanto maior a dificuldade, maior a provisão. Amém. Não é preciso muito e Deus sempre age de forma oposta. Deus disse que para ser exaltado, você tem que se humilhar. Amém? E a forma que você tem de ser abatido é apenas se exaltar. Olha, Deus não é contra você ser promovido. A Bíblia diz o seguinte, e por que diria isso? Que aquele que se humilhar será exaltado. Se ser exaltado é errado, por que a pessoa que se humilha não continua humilde? Se ser exaltado é errado, por que o humilde deveria então ser exaltado? Então Deus quer te exaltar, mas Ele tem que ser aquele que te exalta. Deus não quer que você se exalte. Amém? Deus tem que ser aquele que te exalta. E a mão de Deus é maior. Se Deus te exalta, você vai ser exaltado. Posso ouvir um amém? Amém? Você vai ser exaltado para estar numa posição de influência, uma posição de ser capaz de ser uma bênção para muitos. Não se esqueça, até mesmo quando Deus te promove ou Deus te exalta, é sempre para ser uma grande bênção. Deus promoveu José, que era um escravo, para ser o chefe da casa de Potifar, e depois ele foi lançado na prisão acusado falsamente. Naquela época já tinha fake news. E na prisão se tornou chefe dos prisioneiros, e depois de um tempo da prisão para o palácio. Amém? E ele governava todo o Egito. Para Faraó. Amém? Deus te promove para salvar muitos. Você pode levar muitos ao conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Não se esqueça, é prosperidade com propósito. Eu não creio em prosperidade só para mim, para minha família, para os meus filhos, e é tudo para mim e nada de ninguém. Certo? Isso é materialismo. O dinheiro tem que te servir. Deus não quer que você o sirva. Posso ouvir um amém? E a maneira que Deus faz é incrível, Ele nos dá de graça. Estamos agora na dispensação da graça. Deus não pode aceitar o homem pecador porque Ele é um Deus santo. Ele tem que julgar o pecado. E como Ele faz isso? Ele fez isso na cruz.
Através de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não só a nação de Israel, eles têm um lugar especial. Deus fez aliança com eles. E por eles veio o Messias. E por isso o diabo odeia Israel. Por eles veio o Salvador do mundo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não só Israel. Deus amou você e eu, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Agora Deus tem uma base justa, tem um fundamento justo para salvar a todos nós. Deus pode manter a sua justiça. De fato, Ele é justo. E todos seus atributos, seus santos e lindos atributos, foram todos glorificados por aceitar o homem pecador agora, por causa da cruz. Não me pergunte como, mas Deus fez de tal maneira que Ele é justo, e para Ele rejeitar o homem pecador que se aproxima através de Cristo, vai ser injusto da parte de Deus. Deus não faz isso, e de fato os seus atributos foram glorificados lá na cruz. O sangue de Jesus cumpriu toda a exigência da justiça de Deus sobre nós, e Deus ficou satisfeito. Foi Deus mesmo quem enviou seu filho para isso. Eu falei com meu filho Justin ontem, uma das razões por que Deus me deu você, filho e pai. Amém? Eu amo a minha filha, e a amo por mais tempo do que ele, certo? Por muitos anos, e eu falei que Deus me deu você, sabe por quê? Ele me deu uma pequena amostra, falei para ele ontem, ele me deu uma pequena amostra de como ele ama o seu filho. E sabe, Justin, ele ama tanto o seu filho e eu também te amo tanto, eu não vou te entregar para morrer por ninguém. Eu prefiro deixar a outra pessoa morrer. Porque eu o amo muito. E a Bíblia diz que o pai ama o filho. E por isso Deus disse para Abraão, toma o teu filho, o seu único filho, o filho que tu amas. O filho que ama, porque Deus sabia que ele ia tomar o seu filho, o seu único filho, o filho que ele ama, para morrer por nós. E o lugar que Deus mostrou para ele foi num lugar específico. Abraão estava naquela época perto de Beceba, e uma caminhada de 3 dias, até chegar no Monte Moriá. Deus queria que ele sacrificasse o seu filho lá. E sabemos que Deus não permitiu isso. Amém? Na última hora Deus o parou. Por quê? Olha, o garoto tinha pecado. Ele não seria uma oferta de sacrifício própria de qualquer maneira. Então Deus o parou, porque tudo aquilo era um tipo de figura daquilo que viria. E Deus disse, toma o teu filho, o filho a quem tu amas, o único filho, para que nós soubéssemos que quando ele enviou seu filho, ele enviou para o mesmo monte, Moriá, porque a parte mais alta de Moriá é o Calvário, onde o Filho de Deus, o Filho a quem ele ama, deu sua vida por nós na cruz. Amém? E eu creio que quando o anjo do Senhor impediu Abraão e disse a Abraão, não faça tal coisa, agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me negaste o teu filho. E Deus disse, agora eu sei, em essência, que tu me amas, Abraão, porque não me negaste o teu filho, o único filho. Então podemos dizer a Deus, agora eu sei que tu me amas, pois tu não negaste o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas. Anos depois o filho ficaria na carne. Amém? Na frente de todos os líderes daqueles dias que sabiam muito bem dessa história, de como Abraão ofereceu o seu filho Isaque no altar, no Monte Moriá. E ele estava no Monte Moriá quando disse, sabe, o pai Abraão se alegrou em ver meus dias. Eles falaram, você não tem 50 anos e Abraão te viu? Eles erraram, ele não disse, eu vi Abraão. Se ele falasse, eu vi Abraão, é o menor que vê o maior. Ele disse, não, Abraão se alegrou em ver o meu dia. Abraão me viu, eu não vi Abraão. Ele é o maior. Você não tem 50 anos e viu Abraão? Ele disse, antes de Abraão, eu sou. Esse jovem de 30 anos, carpinteiro judeu, ficou na frente deles, eles não viram, pois era coberto por carne humana. Ali estava a plenitude do Deus Pai. Ali estava o Senhor Jesus Cristo, 100% homem, 100% humano, 100% Deus. E ele disse antes de Abraão, eu sou. Amém? E, senhoras e senhores, ele ainda é o eu sou. E ele está presente. Quando eu olho para ele e penso, Senhor, o que o Senhor me diz a respeito desse vírus? Sabe, eu vejo Jesus calmo, exaltado no seu trono. É como se dissesse, está tudo bem, filho. Tudo está indo bem. E, mesmo que isso não venha dele, almas virão para Jesus durante esse tempo. Como nunca antes, as pessoas pela primeira vez querem ouvir falar de Deus. De repente descobriram que tudo em que eles confiavam no natural não pode ajudá-los mais. Tudo isso. Amém? E
Espero que a vacina saia logo. Não sou contra isso. Eu sempre torci pela melhora da humanidade. Eu não sou contrário, mas quando o povo prospera, isso é muito ruim. Não é que Deus fez isso. Deus não dá doença para ninguém. Mas quando o homem prospera, ele não pensa sobre a eternidade. Eles não pensam sobre a alma. Pensam que somente são um corpo, que serve para a luxúria da carne e cumprir os desejos da sua mente. Você tem que ver que você é muito mais do que corpo e alma. Você é um espírito, e essa parte é eterna. E é por isso que até no inferno, e este lugar chamado inferno não foi criado, não foi planejado para o homem, mas foi criado para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que seguem ao diabo serão lançados no inferno, porque tem que ter um lugar para que eles possam passar a eternidade. E o homem, mesmo não nascendo de novo, é um espírito eterno, porque essa parte dele veio do sopro de Deus. Amém? E essa parte não morre, o corpo morre, mas essa parte não. E por isso tem histórias de pessoas que voltaram à vida. Isso está parecendo uma reunião evangelística. Sabia? Eu não sei porquê, mas as pessoas voltam à vida e falam de verem um lugar onde há sofrimento e eles dizem, eu não quero voltar lá. E tem um livro chamado Além da Porta da Morte. É um livro muito bom, um livro antigo, mas foi escrito por um médico que não cria em Deus primeiramente. Ele ia para a igreja quando era criança, mas não cria em Deus e se tornou um profissional. Um cirurgião muito respeitado, seu nome era Morris Morris, e ele trabalhava no departamento de emergência. Amém, atendia casos de trauma, quando a pessoa morria, ele trazia de volta à vida. E muitos deles falavam, por favor, sabe, não me deixe voltar para lá. E ele não sabia como não deixar que eles voltassem para lá. E muitos deles estavam com muitas dores quando eles eram ressuscitados para que voltassem para a vida, mas eles diziam, façam isso de novo, eu não quero voltar para lá. E ele se lembrou de uma história antiga da escola dominical sobre como receber Jesus. E ele orou com aquela pessoa para que ela pudesse aceitar a Jesus. E ele não era salvo. E a pessoa morreu de novo. E ele ressuscitou a pessoa. A pessoa disse, tudo bem, agora posso ir. Eu fui para um lugar muito lindo. E agora você não precisa mais tentar me ressuscitar, ele disse. Muitos que viram isso não querem voltar. Muitos. Amém. A nossa mente não consegue imaginar tudo isso porque estamos confinados a este lugar, ao nosso franguinho frito. Não conseguimos imaginar como serão as bodas do Cordeiro. Não conseguimos, mas aquele que criou todas as coisas, até o paladar, também é aquele que criou comida no céu para nós. Quer dizer, na terra para nós. Não dá para imaginar. Você acha que Deus vai nos levar de algo grande para algo menor? Não, de forma alguma. Amém. No céu vai ser tudo melhor, ok? Amém, glória a Deus. Você está pronto para a mensagem? Eu achei que essa era a mensagem. Não, vamos começar agora. Ok, eu estou muito ciente daquilo que Deus quer fazer em cada culto e eu preciso falar aquilo que Ele me dá. Então eu creio firmemente que quando o Senhor direciona, devemos somente seguir. Amém? Lucas 14. Jesus falou essa parábola porque alguém gritou e diz assim, e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Alguém disse, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Em uma outra versão diz aquele que jantar, comer no reino de Deus. E é muito triste, porque essa parábola traz algo muito triste, essa parábola que Jesus falou. E eu vou ler para você, mas é algo que está revelando o coração de Deus. Que Jesus foi um estrangeiro solitário quando andou nessa terra, ele era do céu. E quando ele estava no céu, ele via tudo limpo, tudo puro, tudo santo. Certo? Tudo criado na sua beleza moral. E o céu é um lugar tão lindo porque a beleza é o contrário de feiura. A deformidade veio, a feiura veio, a doença veio, a morte veio. E tudo isso é feio. É o oposto do belo. E para vir a esta terra saindo deste ambiente e ser até mal interpretado e ver as pessoas amando o pecado que os está destruindo. E ver pessoas ferindo uns aos outros, ver pessoas não se importando com Deus, não se importando com a alma. Ele os amou tanto e não os deixou assim. E por isso Deus enviou o seu filho. Mas ele sofreu muito. Imagina o seu sofrimento. Para nós, sabe, pastor, se eu me tornasse pecado na cruz, não seria tão ruim assim. Mas sabe por que que você e eu não teríamos dificuldade? Porque nós estamos acostumados com o pecado. Mas para o Filho de Deus, até a antecipação de se tornar pecado. Pela pureza de todo o seu ser, no jardim do Getsêmani, um pouco antes da sua crucificação, mas só de pensar nessa ideia de se tornar pecado na cruz, o fez suar sangue. E ele orou para o Pai,
se é possível que este cálice, eu não preciso bebê-lo, o cálice do pecado do homem, a maldição, o julgamento, passa isso de mim. Mas olha que palavras. E por isso o pai o amava. Uma das razões que a Bíblia fala porque o pai o amava é porque ele disse, eu entrego a minha vida. O pai o amava por quem ele era, seu filho, mas o pai o amava pelo que ele fazia. Ele amava o pai e o pai o amava. Você entende isso? Amamos nossos filhos incondicionalmente, mas quando fazem algo por nós, os amamos mais. E tem momento que a sua esposa faz algo especial, você também a ama. Não é a única razão porque você ama, certo? Mas Jesus disse, por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Mas no jardim ele disse, contudo, a nossa eternidade dependeu disso. Contudo, não a minha vontade, mas faça a tua vontade. E ele bebeu aquele cálice amargo. Só de pensar em se tornar pecado. Causou uma reação no seu corpo, foi um choque no seu sistema. Ele nunca tinha pecado na sua vida. E se tornar pecado na cruz e ver o Pai virar as costas para ele. Como Deus ele virou, como Pai. Jesus nunca foi tão amado como na cruz. Por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Não esqueça disso. Por isso ele clamou, meu Deus, por que me desamparaste? Como Deus, ele o desamparou. Como Pai, ele continuou amando. O Pai sabia que ele estava lá por causa de você e eu. Ele estava lá por causa da obediência a ele, ao Pai. E o amor que o Pai tem por ele, Jesus disse, é como se ele dissesse, sabe este amor que o Pai tem por mim? Ele tem por você. Você acredita nisso? Há um verso onde Jesus ora e ele nos deixou saber. A oração sacerdotal de João 17, ele orou para que todos eles saibam, aqueles que creem em mim, aqueles que creem no meu nome, aqueles que creem em mim, possam saber que tu os amaste. Assim como, sabe o que é assim como? Assim como tu os amaste, assim como tu tens me amado. Uau! Uau! Olha, Senhor, se o Senhor me amasse, sabe, 4 níveis menores do que Jesus, eu aceitaria. Mas assim como ele compartilha o seu amor com todos nós. Amém? Você é amado? Então, não só repita o Salmo 91. Gaste um tempo no seu carro, gaste tempo com o Senhor de manhã. Passe um tempo com o Senhor onde você possa sentir o seu amor e diga, Senhor, obrigado por me amar com a minha família. Porque, olha, amigo, é o perfeito amor que lança fora todo medo. Perfeito amor não é o seu amor por ele, mas o amor dele por você. É só ali que tem perfeito amor. Quando você descobre que ele te ama e como ele te ama perfeitamente, vai lançar fora todo o medo. Você vai procurar o medo, vai ouvir, não temas. Posso ouvir um amém? Então Jesus falou essa parábola, porém ele lhe disse, porque um homem disse, sabe, bem-aventurado o homem que come pão no reino de Deus. E ele disse, olha bem, eu vou contar uma história. E ele então lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia, diga grande ceia. Olha, escute bem. Comida. Grande ceia não é só 10 pratos. Talvez 30 pratos. Grande ceia é a melhor, a maior ceia. Tudo que você quer tem lá. Amém? Ok, ninguém falou amém agora é porque alguém tem falado mal de ceia recentemente. Certo, grande ceia, grande banquete, estar junto para comer, isso tem sido mal agora, eu entendo isso. Mas pare de pensar nessa situação, ok? E coloque a sua mente na palavra. Uma grande ceia é algo muito bom, igreja. Amém? E convidou a muitos. Diz, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quanto eles convidou? Poucos? Não, muitos. E enviou seu servo, e o servo é o Espírito Santo. Aqui diz, a hora da ceia, enviou o seu servo a dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. Isso é muito lindo, tudo. Quantas coisas estão prontas? Tudo. Quando Deus falou para Israel entrar na terra da promessa, havia inimigos na terra. 40 anos antes, aqueles 10 espias
falaram mal acerca da terra, e como resultado, eles não entraram na terra da promessa, porque creram nos espias, mas Deus tinha colocado medo no coração de todos os inimigos, e o inimigo ficou esperando por eles, porque demoraram 40 anos. Sabemos isso pelas palavras de Raabe. Amém? Ela pensou, o que aconteceu? Por que demoraram tanto? Só um grito e as muralhas caíram. Podiam ter feito isso antes, mas o medo. E o que está acabando com o mundo hoje é medo. As pessoas tomam decisões baseadas no medo. Todo mundo está com medo, não é? Escute, se você for contaminado, você não vai morrer em nome de Jesus. Creia em Deus, amém? Amém? Creia que você não vai pegar. Mas se você pegar, creia em Deus para te curar e te restaurar. Sabe, há duas formas de vencer tudo isso. Uma coisa, certo, e a maneira de Deus é que você ande sempre protegido e não tenha medo. Se Deus falar, vá para lá, amém? Exceto lugares que o governo fala para você não ir. Assim como o anjo falou para o pai de Jesus naquela época, certo? Para levar o menino para o Egito. Ele fez assim, guiado pelo Espírito. Mas não seja motivado pelo medo. Então não tenha medo. Seja guiado por Deus. Amém? Siga o testemunho do Espírito. Você não sabe para onde está indo, mas aquelas escadas vão te levar para um lugar melhor. Amém. Glória a Deus. Tudo está preparado. Deus falou para Israel, eu vos levo para uma terra onde você vai comer de vinhas e de oliveiras e de muitas plantas que você não plantou. Você vai beber de fontes que você não cavou. Tudo está preparado. Amém. Eu estava lendo um dia desse, quando o Senhor Jesus falou aos discípulos, vão em frente. Preparem a Páscoa para mim. Quando forem a uma casa, um homem vai estar carregando um cântaro. Pergunte para ele onde é o lugar que o mestre vai usar para a Páscoa. E a Bíblia diz que mostraram para eles o cenáculo. Vamos chegar lá, no final deste ano, o terceiro andar das câmaras. Uma câmara mais larga. E até o nosso prédio aqui está no andar de cima, de certa forma. E é aqui que ele revela os seus segredos, na sala de cima. E a Bíblia fala isso, muito lindo. A sala de cima, com móveis e preparada. Quando os discípulos foram, eles viram que estava com móveis e preparada. E Deus dá para você tudo preparado, com móveis e preparada. Posso ouvir um amém? É onde estão os tesouros de ouro e prata, de conhecê-lo e ter revelações dele. Os segredos, então, da igreja estão no cenáculo. Tudo está preparado. E se você agora ouvir o que está dizendo, é que há uma grande ceia, você está convidado, certo? Não precisa trazer nada, não tem que pagar nada, não tem que ter nem mesmo um ticket especial. Você entra, certo? E tudo já está preparado para você. E preste atenção nisso, não custa nada e também você não precisa trabalhar. Está tudo pronto para você. Alguém pagou o preço, alguém já trabalhou, está tudo pronto para você. O que faria? Fala comigo. Comida de graça. O que você faria? Esquece os sinais do fim dos tempos, certo? O que estamos vivendo. Comida de graça, sem coronavírus. Olha, tudo já está preparado. Enviou seu servo. Olha a reação, próximo verso. E todos a uma, os que foram convidados, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, sabe, eu comprei agora um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Mas que maluco. Compra um campo e depois vai ver. É uma desculpa esfarrapada. Imagine o Deus do céu dando uma festa. E o homem não tem que comprar, não tem que nem mesmo trabalhar. Tudo já está preparado. Neste prato aqui, a salvação. Amém? Você pode ser salvo da condenação eterna. Salvo do julgamento. Salvo e se torna filho de Deus. Amém? Neste prato, há o pão dos filhos. O que é o pão dos filhos? Cura. Ele disse, não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Amém? O pão dos filhos é cura ali, naquela mesa. Olha. Olha ali, aquela pizza ali, não coma essa pizza.
Porque vai te dar sabedoria. Quando comer, vai se tornar sábio. Amém? E quanto mais você comer, mais o seu cérebro vai funcionar. Amém? E a primeira coisa que você descobre vai ser como você é pequeno. Você se torna humilde. Você descobre que sem ele não pode fazer nada. A primeira descoberta da sabedoria. Sabedoria é descobrir, uau, sabe? Não sou tão bom como pensava. Amém? Muitas pessoas passam anos nessa jornada sem chegar no lugar que você chegou. E batendo a cabeça o tempo todo. Até o último momento, quando estão fracos numa cama e descobrem finalmente que não podem se salvar. Não podem se salvar com todo o seu dinheiro. Amém? Não faça isso, descubra isso logo. Porque Deus dá graça ao humilde, Deus exalta o humilde. Amém? E tem esse tipo de comida e também essa bebida. Te dá alegria. Este vinho. Amém? Te dá alegria. O vinho é figura de alegria na Bíblia. Este vinho, uau, me dá alegria. É muita alegria. Está tudo pronto! Já está tudo pronto! Venham! Você só tem que vir. E alguém diz, sabe, eu tenho que ver aquela propriedade, sabe? Eu comprei uma e eu não vi ainda. Meus queridos, quem é que vai comprar uma propriedade sem tê-la visto antes? É uma desculpa esfarrapada. E o próximo então disse, eu comprei 5 carros. Ok, bois aqui são carros, ok? Juntas de bois. E vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. Ele também já tinha comprado. Depois ele vai dirigir. Desculpa esfarrapada. Muito ruim, é idiotice. Está tão claro, está tão evidente. Evidentemente, desculpas ruins. A reação do homem, quando Deus diz é de graça. Ninguém quer. Preferem ganhar, suar, sofrendo, jejuando, orando muito, fazer obras, em vez de receber. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Tem pessoas, e talvez você escutou isso antes, tem pessoas que dizem, como você declara o Salmo 91? Em qual base você pode? A ideia de você é sempre você, e não eu sou um bispo. Eu sou um apóstolo. Sou um pastor. Eu posso citar o Salmo 91. Mas você? Que autoridade tem para isso? É como se tivesse um buraco para você entrar por ele. Tem obstáculos que você tem que passar por eles. É sempre assim. Tem algo que eu sei. E você não pode desfrutar nada de Deus. Eles dizem, mas... Salmo 91, como você pode citar isso? É somente para aqueles? Sim. Para quem? Para aqueles. E eles preenchem a lacuna baseados na ignorância deles. E é incrível como pessoas ignorantes querem dar respostas. E é incrível porque pessoas que não sabem de nada falam mais. Comece a observar isso. Eles então vão te dizer, você pecou? É o esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vamos ver isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o esconderijo. E você diz, o que é isso? É um lugar especial de intimidade com Deus. Certo? O problema com a intimidade é quão íntimo é ser íntimo. Para você saber que é íntimo. É íntimo o suficiente para qualificar para o Salmo 91? Quão íntimo é ser íntimo e quão íntimo você deve ser antes de você qualificar para o Salmo 91. Verso 1. E eles vão dizer que vão te avisar quando você estiver pronto. Isso é muito poder para uma só pessoa. Pastor Prince, o que é isso então? Precisamos entender bem isso. A expressão aquele que habita Yeshav aparece primeiro em hebraico, a palavra Yeshav, olha isso. Vamos ver no hebraico. Yeshav, Yoshev, que na verdade é como diz no hebraico. Yoshev é a palavra se assentar. Yoshev, Beseter, no esconderijo, Elion do Altíssimo. Betzel, céu é sombra. Shaddai é todo-poderoso.
Yidlonan. Lonan é, na verdade, passar a noite. Uma noite fala de uma época que o mundo está passando agora. Vai passar. Amém? Vai passar. Não sei quanto tempo, mas é uma noite. E a Bíblia diz que aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, passará a noite. Você vai passar por essa noite à sombra do Onipotente. Amém? Mas, olha isso. Primeiramente, é se assentar. Quando a palavra aparece no começo, no hebraico, a ênfase está nessa palavra. De todo o verso. Deus disse assenta. Pode ser habitar, mas é se assentar. E eu acho que em algum lugar da Bíblia, isto é a nossa realidade. Efésios 2, por favor. Olha para isso. Efésios 2 agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Eu quero parar um pouco aqui e dizer, Deus riquíssimo em misericórdia. Qualquer que seja a sua ideia sobre Deus, não pense, como muitos desses religiosos que não sei de onde tiram isso, que Deus é um Deus irado, de julgamento, de vingança. Deixa eu falar isso. Deus riquíssimo em misericórdia. Você não vai encontrar, eu te desafio, porque eu já desafiei algumas pessoas antes. Eu disse para eles, me digam onde está riquíssimo em ira. Ou em julgamento. Não encontram. Será que Deus se ira? Sim. Com crente, não. Jesus levou toda a ira de Deus na cruz. Ele nos livrou da ira vindoura, amém? Então, o que é isso aqui? Meu amigo, foi Jesus que carregou tudo por nós, e por isso não há mais ira. Desde o começo, Deus é cheio de misericórdia. Até no Antigo Testamento. Ele é rico em misericórdia. Ele não só tem, ele é rico em misericórdia. O seu Deus é rico em misericórdia. E não só isso, mas pelo seu muito amor com que nos amou. Então pare agora, não corra. Pelo seu muito amor com que nos amou. Não só com amor, mas muito amor. Ele te amou com muito amor. Ele te amou com muito amor. Pelo seu muito amor com que nos amou. Todo este plano de redenção, de salvação, não é automático. Não enviou Jesus automaticamente para morrer. Por que tu fizeste, Senhor? Porque eu te amo. Eu te amo com muito amor. Meu filho, minha filha, eu te amei. E continuo te amando. Um amor profundo pessoal. Você deve saber que Deus te ama pessoalmente. Deus é o único que pode te amar pessoalmente. Sabe, não podemos fazer isso. Amamos 4, 5 pessoas de uma forma especial, mas aquele outro somente de uma forma regular. Mas só Deus pode amar com amor intenso, poderoso e de forma profunda e pessoal a todos nós. Muito amor, ok? Pelo seu amor, ainda quando estávamos mortos em nossas ofensas. Não importa a obra que você faz. O problema é que você está morto e não sabe disso. Você não está tentando se transformar. Se está morto, é um morto tentando se transformar. Você está morto espiritualmente por dentro. Seu coração está batendo, mas isso é só por um tempo. Um dia o seu corpo vai acompanhar o seu espírito que está morto e você vai morrer. E é por isso que todo mundo morre. Falando de forma geral, não olhamos para a sepultura, olhamos para o céu. Olhamos para a volta de Jesus para nós. Esperamos o Filho de Deus do céu, amém? Amém. E aqui diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mais em frente. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então na cruz nós fomos crucificados. A nossa identidade começa ali. O nosso ser agora, eu e você, começou lá na cruz. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele foi enterrado e nós também. E quando Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, nós estávamos nele. Não estamos mais do lado de fora, amém? Estamos todos nele. Isso tudo foi feito na cruz. O que foi feito com Jesus foi feito a você e eu, amém? Como aconteceu com Adão, o que Adão fez, sabe? Participamos disso. Você querendo ou não querendo, pelo que Adão fez, a morte veio. A toda a humanidade. Deus odeia a morte. A morte é algo que Deus odeia. Deus a chama de inimigo. O último inimigo a ser derrotado é a morte. Inimigo! Amém. Deus não queria que o homem morresse. E a morte veio por quê? Pelo pecado de Adão, querendo você ou não. E se você não está feliz com isso, eu vou te dar uma ilustração. Se o seu avô tivesse morrido com 5 anos de idade, você não estaria aqui hoje. Então não pode falar, eu não quero saber o que eles fizeram. A minha vida não tem a ver com eles. Querendo ou não, é assim. É dessa forma. Se o seu avô morresse com 5 anos de idade, você não estaria aqui. O seu destino depende dos ancestrais. Certo? Deus te deu um novo ancestral. Deus deu para nós uma nova cabeça para toda a humanidade. Em vez de estarmos conectados com Adão, nós fomos conectados com um novo Adão,
na cruz, e então nos tornamos uma nova pessoa, nascemos de novo e agora o cabeça na sua vida é Jesus Cristo. Por isso ele é o último Adão. Vamos lá, dar glória a Deus, aleluia. Amém. Então somos salvos completamente no Espírito quando morrermos, mesmo não entendendo nada na Bíblia. No momento que você é salvo, 1 minuto depois que você conhece a Jesus, você não conhece a Bíblia e morre, você vai para o céu. Você é salvo para sempre. Mas a sua alma ainda está sendo salva, e é por isso que você sente sentimentos antigos e pensamentos antigos, e você vem à igreja, e você conhece a palavra de Deus, começa a conhecer os caminhos do Senhor, e começa a pensar, o homem fala que eu tenho que trabalhar, mas Deus fala que eu tenho que descansar. Descansar é melhor. Sabe, o caminho de Deus é diferente, quanto maior o problema é mais fácil para Deus. Deus usa as minhas fraquezas. Amém, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e talvez este é o problema, eu estou tentando ser forte. Tenho que mudar isso é renovar a mente. Amém, a sua alma está sendo salva, restaura a minha alma, a sua alma está sendo salva, o espírito é salvo, e o seu corpo também será salvo quando Jesus voltar. A redenção do corpo. Amém, a Bíblia diz que prosperes e te vá bem assim como a sua alma prospera. Essa é a parte agora. Sua alma ainda sente aqueles sentimentos, ira, ódio. Você ainda sente? A alma está sendo salva. Mas não é necessário a salvação do corpo ou a salvação da alma para que o seu espírito vá para o céu. Você vai para o céu, mesmo a sua alma não sendo salva. Você pode ser uma pessoa temperamental. De fato, por causa deste temperamento, você teve um ataque cardíaco. E foi parar no céu. Não é? Como eu cheguei aqui? Certo, e o anjo diz, quantas vezes o Senhor te falou? Para com essa ira, você não ouviu. Bem-vindo. Alguns dizem, pastor Príncipe, posso fumar como cristão? E eu digo, você pode. Eu ainda vou para o céu? Mais rápido. Você não gostou, hein? Não fale para eles. Olha, e aqui diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar. Nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos lá. Olha bem isso. Ele nos ressuscitou. Olha o verso 5. Vamos ler outra vez? Estando nós mortos, quem nos vivificou? O Senhor fez isso. Nós não podíamos nos vivificar. Então Deus fez isso juntamente. Próximo verso. Nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar juntamente em Cristo Jesus. Olha, escute isso. Você pode concordar que não há melhor esconderijo, é o esconderijo no Antigo Testamento, porque Cristo não tinha vindo. Você concorda que estar em Cristo Jesus é melhor do que estar em qualquer lugar? Estamos agora sentados em Cristo. E antes da batalha, que está em Efésios capítulo 6, antes de aprender a andar, que está em Efésios capítulo 4 e 5, tem que aprender a sentar. Como você se assenta? É como você anda como crente na terra. Quando há um novo desafio, há um novo descanso. Quando o diabo quer afetar o seu caminhar, ele não foca no caminhar, ele foca no descanso. Quando um novo desafio, eu queria ter uma cadeira aqui, mas esquece. Quando vem um novo desafio, o que eu faço? Eu faço assim, plank. Espera aí, eu vou usar os meus músculos. Eu me assento. Não rasgou. Ok. Qual é o ponto? O ponto era se assentar. Se assente. Isso foi ruim, uma ilustração ruim, porque eu estava fazendo força. Se eu tivesse uma cadeira e o diabo falasse o que você vai fazer e eu me assentasse, um novo assentar, posso dizer. Quando tem um novo desafio, tem um novo descanso. Temos que ter uma perspectiva de fé. Eu não vou tentar vencer isso. Isso já foi vencido por mim. E a minha posição de fé é descanso. Quanto mais descansa, mais resultado vai ter. Jesus disse, permanecei em mim, sem mim nada podeis fazer. Simples. Descanse em mim, você já está em mim. Pare de tentar permanecer em mim, você já está em mim. Pare de tentar estar nesse santuário, porque você já está aqui. Nesse santuário. E onde estiver, na sua casa, em qualquer lugar, pare de tentar estar onde você já está.
Revelação, eu estou aqui, então descanse. Amém? Olha, cada desafio até do coronavírus, o que é isso? Tudo começa com, volta a Efésios, mas antes vamos terminar isso. Vamos ver esse verso aqui, porque ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo, estamos assentados em Cristo Jesus. Quando você vê a palavra Cristo Jesus em vez de Jesus Cristo, é Cristo depois que ressuscitou dos mortos. É o Cristo ressurreto e glorificado. E por isso é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o terreno. Quando ele estava aqui, andando na terra, seu nome era Jesus Cristo. Amém? Agora é Cristo Jesus. O Cristo ressurreto, estamos todos nele. Amém? Sua vitória é nossa vitória. Quão distante ele está do coronavírus? O Senhor Jesus. Quão longe ele está de toda maldição, de toda coisa que é maligna. Acima dos principados e potestades. Muito acima, não somente acima. Muito acima de principados e potestades. E de todo poder, de todo domínio e de todo nome, não só neste tempo presente, mas do porvir. Muito acima. Rei. Isso é Cristo, certo? Você está nele. Você está em Cristo Jesus, assentado. Ele se assentou. E a razão por que ele se assentou? Você se assenta com ele. Você não se assenta até terminar o trabalho. O sacerdote do Antigo Testamento nunca se assentava, estava sempre trabalhando, não se assentava. Jesus ofereceu um sacrifício para sempre e se assentou. Quer dizer o quê? A sua obra foi eficaz para toda a eternidade. Amém? E o que esperamos agora? Para mostrar nos séculos vindouros, estamos assentados? Deus disse, assente-se neste cinema. Vou te mostrar um show. O show vai começar. Nos assentamos porque nos séculos vindouros ele vai mostrar, vai ter um show, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E é por isso que mesmo estudando sobre dispensações e tudo mais, a dispensação da vingança do nosso Senhor que está vindo, quando Jesus voltar não para o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo para Israel, quando haverá julgamento e tudo mais, mesmo tudo isso acontecendo, estaremos todos em Cristo. E o que nós esperamos para nós é que nos séculos vindouros, nas dispensações, nos séculos vindouros, uma demonstração da abundante riqueza da sua graça. Então, o princípio para ver graça na sua frente é se assentar. Vamos voltar a... Vamos ver o Salmo 91. Aquele que habita, se assenta no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E se alguém te falar, então, como você acha que pode tomar posse do Salmo 91? Olha Salmo 91, verso 1. Estou assentado em Cristo. E diga assim, se você não me falar que esse lugar é Cristo, eu não quero nem ir para lá. Olha isso, igreja, está aprendendo? O que as pessoas desejavam, o que o salmista desejava, é a nossa realidade. Amém? Amém? Então, o primeiro verso, se você não estiver sentado, todas as promessas, ele te livrará do laço do passarinheiro e também da pestilência. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. A palavra verdade, se traduzirmos, é a sua fidelidade será escudo e broquel. Durante essa época, igreja, entenda isso, não é você tentar se proteger e tentar outras coisas, mas descubra que Deus te ama. Vamos ver 2 Tessalonicenses 3, verso 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Eu não sou guardado do maligno pela minha esperteza, evitando pessoas que estão tossindo e pesquisar a respeito daquele lugar com meu conhecimento para onde eu estou indo, que tem isso, tem aquilo, aquele outro, mas é a fidelidade do meu Senhor. Não é, escute, nem mesmo a minha fidelidade. Alguns dizem, você é fiel o suficiente para ter a proteção do Salmo 91? Você é fiel o suficiente? Essa pergunta está ao contrário. A questão não é a minha fidelidade que me guarda do maligno, mas fiel é o Senhor. Amo isso. Posso meditar nisso e dormir? Agora não. Mas eu posso meditar, mas fiel é o Senhor. Para nos guardar do maligno. Mas fiel é o Senhor. Ele te guarda do maligno. E pensamos que é a fé que nos guarda do maligno, não é a sua fidelidade. Então, a sua verdade é escudo e broquel, pode ser traduzido assim porque a palavra ali, emet, também pode ser verdade, ou a sua fidelidade é o escudo. É como uma criança
que é segura pela mãe. Não é a criança que segura a mão da mãe. Isso não é seguro. Mas a mãe segurar a criança é seguro. Amém? Ele é fiel para te guardar do maligno, para te confirmar e também para te guardar do maligno. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Diga a ele, obrigado por tua fidelidade. Tira os seus olhos de si mesmo e coloque os seus olhos nele. Aqueles que dizem que é a sua fidelidade que te qualifica para as bênçãos do Salmo 91, eles não entendem que no Novo Testamento tem um verso que diz, mas fiel é o Senhor. Posso ouvir o amém? A sua fidelidade é o meu escudo. Posso me sentar e descansar. Amém? Porque podemos tomar posse do Salmo 91 de um modo muito temeroso, de uma forma ansiosa. Eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse e tu és obrigado, sabe? Como se funcionasse, nem conhece a Deus. Para usar esse termo com Deus é como se, na verdade, você não o conhece e não conhece o seu amor. Mas você diz, Pai, obrigado, tu és fiel. Coloca o óleo da unção, amém, diz obrigado. Quando eu saio agora com a minha família, nenhum mal nos sucederá e nenhum vírus do coronavírus vai chegar na minha tenda. Amém? Pode especificar e agradeça a Deus por isso. E obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Descanse na sua fidelidade. Não é a sua fé. Não é olhar para a sua fé, mas é olhar para além de você mesmo, para sua fidelidade. E isso é incrível quando você o vê sendo fiel. Aquele que é fiel, você tem fé. Você nem sabe que tem fé porque você olha para a sua fidelidade. Você está entendendo? Ok, vamos terminar. Glória a Deus. Vamos voltar então àquela parábola de Jesus. E Jesus disse, olha, mais uma vez, outra desculpa e outro disse casei, portanto não posso ir. Não entendi isso. Certo quer dizer que ele casou muito mal. Eu casei por isso e não posso ir. Eu conseguia sair para todos os lugares, mas agora eu casei. E por isso, me tenha por excusado, ok? Verso 21. Que desculpa tola. Verso 21. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Ele disse, ruas e bairros daquela cidade. Uma cidade grande, certo? Estamos numa cidade? Não é isso? Uma cidade como Londres, uma cidade como Nova York, também Washington, amém? E outras cidades. Onde você estiver, você mora em uma cidade. A maioria. E olha bem isso, havia muitas pessoas pobres nessas cidades. E agora o convite foi para eles. E ele disse, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E olha, por muitos anos, o evangelho viajou o mundo e por isso Deus levantou os romanos, porque eles construíram excelentes estradas. E então o evangelho veio. Depois os romanos viram isso, então Deus queria com isso, sabe, espalhar o evangelho de Jesus Cristo. E agora com a internet, com a mídia social e tudo mais, tudo isso para tornar possível a divulgação do evangelho para o mundo. Mas o diabo, na verdade, distorce tudo isso. E traz o lixo. E toda sujeira. E mentiras também. Mas é lógico, a intenção é cobrir o globo com o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E traz os aleijados, os mancos, os pobres, os cegos, e o servo disse, Senhor, está feito. Como mandaste ainda há lugar, sempre há lugar. A provisão de Deus é maior do que a necessidade. Sempre. Lembra quando Deus falou para o povo de Israel? Tome um cordeiro para casa. Um cordeiro para casa. E se o cordeiro for grande para a casa, convide o vizinho. Não é o cordeiro ser pequeno. O cordeiro é mais do que o suficiente. E por isso os gentios entraram, quem tem ouvidos ouça. Amém. O cordeiro era muito grande para Israel. Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Próximo verso. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos. E valados, qual é a diferença? Caminhos são estradas modernas. Isso foi para os nossos tempos. Eu creio que há uma sequência para tudo isso. Quando fala de ruas, fala de cidade pequena. O evangelho do Senhor Jesus Cristo começou com ruas, porque dentro de uma cidade tem ruas, certo? Ruas, não é verdade? Mas agora ampliou um pouco. Agora fala de caminho, certo? E pastor Príncipe, o que é valados? Isso é onde o Senhor me deu uma palavra de profecia para a China. Valados é o último mover de Deus. Ele vai se mover nos valados. Neste mundo moderno,
Qual país que é conhecido por cortinas? Cortinas. Cortina de ferro, muito bom, é a nação da Rússia. Outra nação. Bambu. Cortina de bambu. E que nação é essa? China. Esses são valados. Essas cortinas são valados. Então vai pelos caminhos até a América. Já foi inundada agora. Amém? Com pregadores, grandes pregadores e igrejas maravilhosas. E também na Europa. A Europa tem tido um bom crescimento. E é lógico que o evangelho precisa ser levado a todas as nações, sim. Muitos não ouviram ainda. Mas Deus vai fazer algo no último lugar. O último lugar é valados. As cortinas. Cortina de ferro. Cortina de bambu. Com isso que está acontecendo agora, as muralhas vão cair. Amém? Essa cortina vai cair. E te digo isso. É incrível como os crentes em Wuhan, e eu ouvi um testemunho de um pastor ali, estavam há poucos meses de serem fechados. Não falo de heresia, não é isso. São igrejas. E eles já sabiam que seriam fechados completamente. E antes deles serem fechados, o vírus aconteceu. Olha, isso não vem de Deus. Mas Deus pode levantar o dedo. Isso acontece. Levantar outro dedo, mais problemas. E Deus está segurando as forças das trevas, porque o que o mundo merece é a liberação dessas coisas terríveis. Merecemos pelo nosso pecado, mas Deus segura por misericórdia. Toda boa dádiva procede do Pai. Posso ouvir o amém? Amém? E a sabedoria está entrando no seu coração. Você começa a ver e entender os caminhos de Deus, glória a Deus. Olha, Deus disse, vai aos valados, o último mover, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. O que é isso? O que é isso? Que o Deus dos céus e da terra, que tem um banquete, uma mesa com tudo aquilo que o homem deseja. Mas o homem não quer isso. O Deus do céu quer dar isso para o homem. E ele fala desse último mover. Não somente os convide, força-os. Forçar as pessoas a comerem. Cura. Prosperidade. Bem-estar da família. Sabedoria. Propósito de vida. A paz que excede o entendimento. Alegria inexplicável. Força-os o amor que eu tenho por eles, pelo mundo. Eu sinto o amor de Deus dizendo, eles não querem entrar, então vá pelos caminhos, vá pelos valados, o último mover. Força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Que Deus maravilhoso. Ele faz tudo isso para nos salvar, nos abençoar e nos proteger. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e deram desculpas provará minha ceia. Valados, último mover. Eu profetizo para você. Como eu fiz no começo do ano passado. Deus vai fazer algo na China. Pelo Evangelho, amém? A salvação virá à China. Algo vai acontecer depois do coronavírus. Vai acontecer. Os crentes de Wuhan estão saindo pelas ruas com máscara e tudo mais. Eles são responsáveis. Amém? Eles vão lá, encontram pessoas e dão máscaras que eles compraram para pessoas. E levam comida, ajudam as pessoas. Eu vi até fotos de alguns policiais falando com eles. Os policiais estão agora sendo amigos dos crentes. Eles eram aqueles que os perseguiam porque eles pregavam o evangelho. Na China não tem essa liberdade, mas agora são amigos. Algo está acontecendo, igreja. Depois de tudo isso, eles vão ver que os crentes são amigos. E ao mesmo tempo o diabo vê isso acontecer. Ele está entrando em pânico, certo? Ele levanta essa igreja com 144 mil pessoas que vão seguir um Messias que é muito especial, para enganar as pessoas. E na verdade também deste lado, quer dizer, o mesmo país, ele levanta outro pastor para falar de política. Cala a boca, prega o evangelho de Jesus Cristo. Se você é um pastor, o seu trabalho é pregar o evangelho de Jesus Cristo. Você não está aqui para falar de política. E se você quer falar de política, se torne um político, vai ser bem melhor. E o diabo faz tudo isso para as pessoas ficarem com medo da igreja.
Mas são apenas poucos. São apenas poucas pessoas, a maioria dos crentes no mundo, que crê no Evangelho da Graça é de pessoas maravilhosas e melhores cidadãos do país. Nós oramos e abençoamos o presidente. Somos uma bênção para a nação. A mídia não fala de tudo aquilo que fazemos, não importa. Amém. Você sabe. Amém. Glória a Deus. E ajudamos as pessoas. Pessoas que sofriam de depressão. Isso economiza dinheiro. Para o governo também. Para essa nação. Estamos tirando as pessoas da escravidão, da pobreza. E também das doenças. Amém. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo. E para confirmar isso, eu já vou terminar. É uma profecia que Deus me deu para a China, que está assistindo agora Isaías 49. E aqui nesse texto Deus diz, certamente, eis que estes virão de longe. Eis que aqueles do norte, Rússia, e do ocidente, eu diria América, por muito tempo a América, certo? Tem sido tocada com o Evangelho de Jesus, mas olha a última nação. E aqueles outros da terra de Sinim. Sinim é um nome antigo para a China. Chin. Sim, da palavra Sinim. É a China, antiga China. É o único lugar onde a China aparece na Bíblia. Amém. A terra de Sinim. Viu? A posição é a última. Deus não se esqueceu das multidões na China. E todo o sangue dos mártires que foi derramado, levando o Evangelho de Jesus Cristo. Durante aqueles anos da Revolução, as sementes do Evangelho foram semeadas ali. Amém? Eu te digo que o Evangelho está avançando. Tem mais crentes na China do que em qualquer lugar, da Ásia até onde eu saiba, além da Coreia. Mas a Coreia precisa do Evangelho de Jesus Cristo, senão essa nova geração vai deixar as igrejas tradicionais. Se continuarem assim, não estão ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Esse pastor agora está na televisão na Coreia, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão ouvindo no seu idioma. E eu digo para eles, Jesus salva! Amém. Olha o que vai acontecer quando Deus se mover na terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Agora mesmo na China, os crentes estão aflitos. Amém? Eles estão lá e estão perguntando até quando o Senhor, e o Senhor está dizendo, vou me mover? E então exultai, ó céus, alegra-te, ó terra. Amém? Deus vai ter misericórdia dos seus aflitos, vai consolar o seu povo e se compadecerá. Essa palavra, Hakam, é como se fosse uma mãe que cuida do seu filhinho. Uma criança muito amada. A palavra Hakam é o seu próprio ventre. Traz a ideia de ventre. Seu ventre de amor. Vai usar esse tipo de misericórdia com o seu povo. Uma palavra especial e vou terminar. Vamos ver o verso 17. Olha bem, é lógico que a primeira aplicação disso aqui é sobre o fim dos tempos. Amém? Mas quero te mostrar o que Deus está falando para que eu fale à China. É isso. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores, coronavírus, os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. E não fique surpreso. Eu creio que Deus vai parar rapidamente esse coronavírus. A Jesus seja o louvor e toda a honra e toda a glória. Aleluia. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. Que Deus maravilhoso, meu amigo. A ceia está preparada. E a maior de todas as festas para você. E o maior prato que está ali na mesa é a salvação. O perdão dos pecados. Nascer de novo. Tudo acontece quando você se assenta. A salvação começa. A maior de todas as bênçãos acontece quando se assenta. Só se assente. Ou seja, você não ora dizendo, Deus, me salva, me salva, me salva do inferno, me salva do pecado, me salva, me salva. Não, não. Isso não é se assentar. Isso é esforço, isso é trabalho. Sentar é dizer, Pai, eu te agradeço, porque enviaste a Jesus Cristo para ser meu Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, já foi feito.
Ele levou os meus pecados e o meu julgamento. Se quer isso, faça essa oração agora. Diga: Pai Celestial, obrigado por teu amor por mim. Obrigado por ter me dado o teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E no seu corpo, Ele levou todo o meu julgamento. Ele morreu e ressuscitou dos mortos. E eu te agradeço, porque hoje, meu Senhor Jesus está sentado no céu. E eu confesso isso. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E obrigado, Pai, porque de hoje em diante, o Senhor não me vê só a mim mesmo. O Senhor me vê sempre em Cristo. Justo, santo, inculpável, bem acima de principados e potestade e de todo nome que há. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé. Glória a Deus. Se você fez essa oração, meu amigo, você nasceu de novo. Se o seu coração parar de bater, eu não estou desejando isso, mas é só uma ilustração. Se o seu coração parar de bater a qualquer hora, você é salvo, você está indo para o céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos neste lugar. Que nesta semana, amigos, não menosprezemos a proteção. Temos que chegar à mesa e comer a comida chamada proteção. E Deus convida e você diz: eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho o meu próprio jeito de aumentar minha imunidade, eu tenho isso e tenho aquilo, e você não vai. Mas Deus diz: vem, tudo está preparado. E neste tudo, eu creio, está a proteção deste coronavírus. Amém? Deus já sabia de tudo isso e neste tudo já está preparado, está a sua proteção. Então receba isso agora. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu recebo, eu venho à mesa e eu recebo e participo da sua proteção divina para mim e para minha família. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Te agradeço por teu amor por mim. Por favor, Pai, que nesta semana o Senhor me mostre mais e mais do teu amor, do teu grande amor, com o qual tu me amas. Em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Deus te abençoe e nos vemos de novo, ok? Amo vocês. Mua! Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.